Olá, sejam bem-vindos ao Neuroimunocast, um espaço para tratarmos de temas relevantes e atualizados em neuroimunologia. Meu nome é Liz Campos, eu sou secretária do DC de Neuroimunologia da ABN e hoje a gente vai falar sobre neurooftalmologia aqui com a Ana Piccolo, que é a nossa coordenadora do DC. Olá, Ana. Tudo bem? É um prazer estar aqui no Congresso de Neuroimuno com um tema importante. Eu sou neurofisiologista também. Tenho uma experiência grande com potencial evocado, tenho muito interesse nessa área, então é um grande prazer estar aqui nesse momento. Ana, com as mudanças que vêm sendo discutidas, né, das mudanças dos critérios de 2024 para a esclerose múltipla, muito se falou do nervo óptico entrando aí como a quinta topografia. E aí, nesse sentido, entra a importância de a gente falar como avaliar esse nervo óptico, né? E aí, a gente precisa falar sobre OCT, sobre a tomografia de coerência óptica e o potencial evocado visual. Qual é a diferença entre os dois? Como é que eles são feitos, Ana? Então, vamos lá. O potencial evocado visual, ele é um exame onde eu avalio o potencial evocado a partir de um estímulo visual e a gente coloca receptores os eletrodos igual a gente faz no eletroencefalograma, na região occipital, à esquerda e à direita, usando o sistema 10-20, igual do EG, e temos como referência o FZ e o CZ como terra no circuito. Eu faço um estímulo com uma tela em xadrez, com 1 metro de distância, mantenho o ângulo visual e eu capto todo o trajeto, desde a retina, nervo óptico, quiasma, trato, radiações, até a região occipital. Enquanto a tomografia de coerência óptica é um exame de imagem que avalia todas as camadas da retina, utiliza para isso luz e a tomografia, e eu posso, então, visualizar a retina em suas camadas e o resultado, além de ser a fotografia da retina, das camadas peripapilares, a gente também consegue, através dos gráficos, e tanto o potencial evocado quanto a tomografia, comparando com controles de normalidade que todo aparelho deve ter, quando você adquire o aparelho antes de usá-lo, você tem que fazer estudos com pessoas controle para você ter os seus valores de normalidade. E aí eu vou comparar os resultados do paciente com o grupo normal, controle, então eu vou saber se há ou não, no caso do potencial evocado, aumento da latência, no caso de doença desmelinizante, diminuição da amplitude das respostas, no caso de lesão axonal grave, e no caso da tomografia de coerência óptica, na fase aguda, a gente vai ter um aumento da espessura das camadas, e depois, posteriormente, com 2 meses, a gente pode ter no comprometimento diminuição da espessura das camadas da retina. É interessante você trazer isso, porque aí a gente já consegue visualizar que, na verdade, o potencial evocado visual ele vai mostrar essa condução, né, do estímulo até o tronco, e a OCT vai trazer mais a questão anatômica, né, da espessura da camada de fibras nervosas retinianas. Exato. E aí é interessante a gente falar também no que é útil esses dois exames, né? O que é só para diagnóstico, é para monitoramento? Então, no que a gente consegue utilizar esses dois exames? Perfeito. Bem, se a gente, voltando um pouco, em 2022, nós tivemos mudanças nos critérios de diagnóstico de neurite óptica. Nessa revisão, eles tornaram mais importantes o exame de ressonância de órbita e também a OCT, deixaram o potencial evocado de fora. Porém, nos critérios diagnósticos revisados 2024 da esclerose múltipla, pode-se usar tanto a OCT quanto o potencial evocado para o diagnóstico topográfico do nervo óptico. A importância, o nervo óptico, ele pode não ter alteração na ressonância magnética de órbita na fase aguda. Então, o potencial evocado pode ajudar muito, porque ele pode estar anormal em até 60% dos casos, mesmo quando o paciente não tem alteração na ressonância. Então, ele é muito importante para confirmar, ele não é específico, mas ele confirma. E é importante saber, né, que
você tem que olhar, quando você vê um resultado de um potencial evocado, ver se ele foi bem feito. Então, se o paciente tem refração, alteração da refração, ele tem que fazer o exame de óculos, você tem que ver se está anotado isso. Tem que ser medida a acuidade visual dele antes do teste, porque a acuidade visual muito baixa, você vai ter que usar um outro parâmetro de estimulação, que são os quadrados lá do xadrez menores. Maiores, perdão. Agora, a tomografia de coerência óptica, ela é melhor para você confirmar o diagnóstico. Porque na fase aguda, a não ser que ela tenha um grande edema, que acontece mais na neuromielite e no MOGAD, na doença associada ao anticorpo MOG, então ela não traz tanto recurso assim para o caso da esclerose múltipla na fase aguda. Em relação ao monitoramento, já há muitos estudos publicados nos últimos anos, principalmente do grupo italiano, que eles fazem muito potencial evocado lá, eles conseguiam ver que antes dos pacientes terem piora do EDSS ou piora no symbol digit, né, cognitiva, esse paciente repetindo o potencial evocado anualmente, você poderia ver alteração significante na latência e na amplitude, mostrando que ele já estava evoluindo com progressão. Tem estudos recentes que eles utilizaram o potencial evocado, neurofilamento e GFAP, e eles veem que há uma correlação de alteração desses três tipos de marcadores, para que você consiga antever a progressão na esclerose múltipla. Agora, a OCT também é importante, né? Na esclerose múltipla também tem estudos mostrando que a OCT, se você fizer ela a cada 6 meses, 1 ano, quando você observa essa redução das camadas ganglionares ou de células nervosas periretinianas, você já pode antever que esse paciente está piorando, mesmo quando ele não está se queixando de piora visual ou tenha qualquer piora em qualquer outro instrumento de avaliação, seja o EDSS, seja o 9-hole peg test, ou seja o teste de marcha, o 25 foot walk test. Então, assim, tem muito valor você usar. Na NMO, na fase aguda, você pode ver o edema, a presença de microcistos, tanto na doença do espectro NMO quanto no MOG-DA, principalmente no MOG, né, porque tem um acometimento mais anterior do nervo. E depois, acompanhando esses pacientes, a perda neuronal também pode falar sobre o prognóstico desse paciente no acompanhamento. Sabe uma coisa que eu lembrei também? Que depende muito, além da disponibilidade, né, de como se pede. Por exemplo, é muito comum no SUS você fazer o pedido da OCT e depois dizer, não serviu. Ele não me trouxe a informação que eu queria. E, na verdade, isso é relacionado porque no SUS é liberado a OCT de mácula, né? Porque acaba sendo uma das indicações da degeneração de mácula. Sim. Então, é dado o resultado que para o que a gente quer não seria a melhor utilidade. Sim. Então, a gente também tem que observar isso, né? A maneira como se pede o exame também. Sim. É importante você falar, porque infelizmente a gente não tem esse exame disponível no SUS. Isso. Já só o potencial evocado, sim. Na questão, mas então, assim, muitos que dão o laudo, na verdade, que não dão o laudo, eles fazem os exames, te entregam os gráficos por quadrantes, ou daquele outro gráfico com a curva de normalidade, e não dão o laudo para você. Então, é importante que a gente aprenda isso na residência de neurologia. A gente tem que entender como esse exame é feito e como ele funciona também, além de saber pedir, porque muitas vezes a gente vai ter que interpretar, como a gente faz com a imagem. Então, eu acho que é muito importante a Academia Brasileira de Neurologia desenvolver a educação continuada em neurooftalmologia para que a gente possa ter uma certa independência e ajudar nossos pacientes. Porque muitos lugares fazem OCT, mas não dão o laudo. Isso, principalmente aqui em São Paulo, a gente vê bastante. Já o potencial evocado, ele é subutilizado, né? Por falta até da utilidade dele, ultimamente os potenciais evocados são usados muito mais para monitorização cirúrgica do que para diagnóstico, né? Então, existem poucos serviços disponíveis que realizam o potencial evocado, mas ele é uma ferramenta super útil, tanto para o diagnóstico, para a confirmação, né? Se o paciente, às vezes, tem um transtorno funcional, você faz o potencial evocado, ele está normal, quanto para o acompanhamento, assim, para diferenciar se
se aquela neurite óptica, que você está em dúvida, que você ainda não conseguiu dosar o anticorpo antiaquaporino, anti-MOG, tem um perfil mais desmelinizante ou mais axonal. Eu, particularmente, tenho um trabalho publicado nos arquivos em 2004, que eu comparei a minha coorte da época entre esses dois grupos, mostrando que havia uma diferença importante na amplitude a favor dos pacientes com NMO e não na esclerose múltipla. E também é importante o potencial evocado, até mais que a OCT, quando o paciente ele tem o diagnóstico de esclerose múltipla, ele melhora a acuidade visual, o potencial demora mais tempo. Então, se ele não teve o diagnóstico, por isso também que ele tem um valor importante aí. E o nervo óptico hoje é a quinta topografia, ou seja, se você tem 3 topografias de lesão e tem uma alteração no potencial evocado, você vai poder fechar o diagnóstico de esclerose múltipla, mesmo se o doente é assintomático, e iniciar o tratamento nessa fase. Exato. Então, na verdade, esses exames eles vão ter importância tanto diagnóstico, quanto monitoramento, quanto diagnóstico diferencial também, né? Sim. E aí, voltando para a questão do diagnóstico diferencial, você que tem artigo publicado na área, como é que você poderia fazer um resumo de como os 2 exames podem ou não podem ser utilizados para diferenciar os diferentes tipos de neurite óptica, né, das etiologias? Pensando em EM, neuromielite óptica, claro. MOG. Veja, o potencial evocado, como ele não é um exame específico, a gente nunca pode usá-lo isoladamente. Então, quando eu interpreto um resultado, eu tenho que saber a história do paciente. Então, eu vou lá usar. É uma neurite óptica grave, quando eu faço a avaliação da acuidade antes do teste, eu vejo que é uma perda grave, que não respondeu ao corticoide, e aí eu faço o exame do potencial evocado, eu tenho ausência de resposta, ou uma diminuição importante de amplitude, já fala a favor de MNO-MOG. Na esclerose múltipla, muitas vezes há uma desproporção entre a acuidade visual baixa e a alteração do potencial. Então, muitas vezes o paciente tem uma acuidade baixa, mas ele tem muito mais alteração de latência do que de amplitude, ele tem resposta. Então, isso pode me ajudar. É importante salientar que a gente valoriza principalmente, no caso do potencial evocado, a diferença interocular, tá? A assimetria de resposta, porque as lesões retroquiasmáticas, elas podem, como o vetor daquele circuito elétrico, ele é captado pelo eletrodo de forma cruzada, à direita e esquerda. Então, às vezes, eu não consigo determinar, porque na alteração bilateral eu não consigo definir o padrão específico da doença. Então, eu vou precisar lançar a mão da imagem, e eu sugiro isso no laudo. Olha, tem alteração bilateral das latências, com prolongamento das latências em ambos os olhos. Se for assimétrico, eu posso dizer com provável topografia em nervo óptico. Se for simétrico, eu vou dizer não podendo se estabelecer a topografia. Para isso, considerar estudo de imagem. Ponto. Então, é importante também ter esse conhecimento. Sim. Né? Agora, a OCT, ela tem essa importância de você poder acompanhar, principalmente esse doente que está piorando a OCT, mesmo sem sintoma clínico, para você poder mudar o tratamento desse paciente. E daí é interessante que o aparelho seja o mesmo, né? Isso. De preferência que a pessoa que esteja laudando, né, seja a mesma. Sim. E o paciente é o próprio controle, né? Exatamente. E outra coisa também que é importante, que não são só as doenças inflamatórias que alteram esses exames. Então, você mesmo falou, as doenças de mácula, Sim. as neuropatias ópticas isquêmicas, o glaucoma, e também a gente tem aí, que pode alterar a OCT, as neuropatias ópticas hereditárias, né? Neuropatia óptica de Leber, né? Por deficiência de B12. Então, tem que entrar todo no diagnóstico diferencial de quem está vendo o exame, né? É importante também lembrar que, considerando a educação continuada, que é o papel da academia, né? Da gente discutir os exames, como a gente faz na residência, com as pessoas que estão no curso de neurooftalmo, para que elas possam olhar, por exemplo, nos parâmetros de estimulação, se está tudo ok. Pra você ter uma ideia, o problema do potencial evocado, por exemplo, na OCT não tem tanto, porque a máquina está lá, você calibrou e faz. No potencial, além de calibrar,
tem a impedância dos eletrodos, que é diferente do EEG, que ela não pode ser muito grande, no EEG eles pode. A luminância da tela, da onde se faz a estimulação, ela tem que ser fixa. Eu tenho que manter a mesma luminância do meu estudo controle para poder usar os valores de normalidade. Geralmente, a gente utiliza, quando eu utilizo o quadrado maior, de 109 milissegundos, 109 milissegundos para o quadrado maior, que é o de 29 minutos de arco, que o cérebro ele enxerga numa equação geométrica. Ele enxerga em ângulos visuais. Tanto é que se o paciente não estiver olhando para o centro da TV, vai dar alteração de latência e não quer dizer nada. Então, e 115 quando é com quadrado menor, de 14 minutos de arco. Mas se a acuidade visual está muito ruim, você vai usar um quadrado maior ainda, que é o de 56 minutos de arco. Então, tudo isso assim, é igual na eletroneuromiografia quando você pede. Sim. Você tem que ter um neurofisiologista para chamar de seu, para você confiar e saber que está sendo feito tudo. Se a sala foi bem aterrada, por exemplo, no potencial evocado visual, padrão reverso, que é esse da tela em xadrez, se o paciente estiver sonolento, vai interferir na resposta. Né? Já no potencial evocado tipo flash, que é com óculos, que é usado muito para diagnóstico de morte cerebral, prognóstico do paciente em coma, é uma avaliação mais quantitativa, de ter ou não ter resposta. Com o paciente de olhos fechados, a gente consegue captar e dizer se ele tem resposta cortical ou não, e o prognóstico. Então, tem várias aplicabilidades aí do potencial evocado visual. E aí você trouxe alguns outros diagnósticos diferenciais, né? Que a gente tem o viés de pensar em doença inflamatória, né? Exato. Mas a gente tem as outras doenças, as outras neuropatias ópticas não inflamatórias. Exato. E que também podem alterar exame. Então, na verdade, eu acho que é como você falou, você precisa ter uma história clínica bem feita. Você precisa, idealmente, uma junção desses exames, né? Você ter uma ressonância, você ter um potencial evocado visual, você ter uma OCT também. Exato. Para você conseguir trazer o melhor diagnóstico possível. Perfeito. E fazer num lugar bom, num lugar confiável. Né? Porque potencial evocado não é um exame fácil de se fazer. Normalmente, o neurofisiologista ele faz 1 ano de formação em neurofisiologia, e depois que ele vai para potenciais evocados, eletroneuromiografia, e não tem só o potencial evocado visual, né? Tem outros potenciais evocados, mas assim, ele é uma arma importante, tanto no paciente que está na UTI, para você saber a topografia da lesão, saber o prognóstico, e na neuroimunologia, né, nos ajuda muito, no padrão de lesão, juntando com a clínica, né? E principalmente no monitoramento. Mas, sem dúvida, como diagnóstico de neurite óptica na 5ª topografia, o potencial evocado, na minha opinião, que já uso ele há muitos anos, ele é muito importante. Excelente, Ana. Então, acho que a gente fez uma boa revisão sobre o assunto. Agradeço muito, a Ana trouxe aí toda a expertise dela sobre o assunto. E para quem quiser se aprofundar, você tem alguma sugestão de leitura, de material, Ana, que você pode compartilhar? Tenho. Veja, existem várias publicações, para quem gosta de neurofisiologia, o guideline da Academia Americana de Neurofisiologia, o livro do Keita Chiappa, os próprios livros de eletroencefalograma, eles têm um capítulo de potencial evocado, e em relação à doença neuroimunológica, tem várias publicações do grupo do Filippini, do grupo italiano, e artigos recentes de OCT, só você colocar lá no Google, né, ou no PubMed, OCT e diagnóstico de neurite óptica, que vai ter várias opções aí para você poder acessar. Para quem não sabe, a Ana é expert em IA, tecnologias e afins, então... Não é bem assim, não. Nós temos um grupo, né, que a gente está utilizando hoje, a inteligência artificial, para ajudar os pacientes com esclerose múltipla. É isso aí. Então, esse foi um episódio, né, do Neuroimunocast. Fiquem conectados conosco, porque vamos trazer vários assuntos a serem abordados de maneira importante, trazendo fatos e estudos atualizados, e a gente espera que vocês permaneçam conosco. Obrigada pela oportunidade de um assunto muitas vezes colocado em segundo plano, que é muito importante. Obrigada mesmo.